Olá, amigos e clientes do Sempre Cultural. Mais um mês, mais um entrevistado, mais um autor paraibano. E desta vez trazemos aqui, dos muitos autores que eu conheço, que ao longo desse tempo no Sempre Cultural passam por aqui, Gerdivan Nóbrega, que agora vai nos falar sobre ele. Bom dia, internautas, bom dia, Cláudio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você abrir esse vídeo. Eu sou Gerdivan Nóbrega de Araújo, nasci em Pombal e sou aposentado pela Empresa Brasileira de Correios e Telecos e dedico a minha parte da minha vida, às vezes até como hobby, eu costumo dizer que é como hobby, a pesquisar principalmente a cidade de Pombal, mas o sertão da Paraíba em geral, para conhecer como se deu a ocupação daquela região, da região de Pombal, Piancó, que é onde fica Pombal, Piranhas e todo aquele entorno. Então eu comecei a pesquisar esse assunto, acho que em 98, mais por curiosidade, após eu ler um livro de Wilson Seixas, O Velho Arraial de Piranhas, Pombal, então eu achei muito interessante e um tempo depois eu vi que era necessário também participar da construção dessa história da minha cidade. Então venho fazendo isso há um bom tempo, muito embora não só sobre Pombal, já escrevi sobre o Sindicato dos Correios, e escrevi a respeito também da comarca de Catolé do Rocha, um livro que eu acabei de fazer. Escrevi sobre um assassinato também, um feminicídio acontecido em Catolé do Rocha, mas sempre focado na cidade de Pombal. É isso que eu faço, é isso que eu gosto de fazer, muito embora às vezes a gente pare para pensar se está fazendo a coisa certa, se é isso que o povo da cidade quer, porque não é cobrando reconhecimento, mas é que é pouco pelo que a gente faz, não só por mim, mas os pesquisadores de Pombal, são muitos pesquisadores de Pombal que fazem, e pelo reconhecimento que quase não se tem na cidade. Tem fora da cidade, tem até fora do país, mas na cidade é muito difícil você, ou nós que escrevemos a história da cidade, ter esse reconhecimento. Mas a gente faz, eu costumo dizer que eu faço mais por mim e pela cidade. Então eu vou continuar sempre que puder, escrevendo a história da nossa cidade. É isso que eu faço, é isso que eu sou. Ótimo. Gerdivan, eu queria que especificamente, anteriormente à sua entrevista agora, a gente entrevistou o Bismarck, que estava comentando aqui em off, sobre o cangaço. Foi quando você me falou que esse livro aqui, Ulisses Liberato, é um cangaceiro que fez parte da sua família, Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu livro aqui, puxando para esse lado O cangaço, como eu falei, Cláudio, não é muito o meu tema. É o assunto mais do meu irmão, o José Tavares, que fez esse livro aí comigo. Mas a gente vivia sendo cobrado pela família, porque o Ulisses Liberato é nosso parente. Ele conviveu com minha avó e com minha bisavó. E existia muitas lendas em torno da vida de Ulisses Liberato. A gente lia as teses de mestrado, as conversas de família, e colocava, Ulisses Liberato era um homem que falava inglês, francês, era o filho de um rico fazendeiro de Souza. Então a gente, há um tempo passado, eu, meu irmão e um primo meu, Romero, que era escritor que já faleceu, a gente discutia esse assunto. Então, conversando com meu irmão, nós resolvemos contar essa história, tirar a lenda do mito e contar a verdadeira história de Ulisses Liberato. É o único livro que eu tenho que conta a história de um cangaceiro. Ulisses Liberato foi muito importante dentro do cangaço, porque ele chegou no ataque a Catolé do Rocha e a Jericó, ele chegou a liderar os irmãos Ferreira, Lampião, que ainda não era Lampião, tinha acabado de entrar no cangaço, e naquele ataque, quando os maiores ataques, no ataque mais rendosos do cangaço, ele chegou a liderar. Então a gente resolveu escrever esse livro para tirar a lenda, A gente descobriu que Ulisses era o que a gente já sabia. Ulisses, por exemplo, dizia que ele era filho de um rico fazendeiro, não era. Era filho de um fazendeiro, mas não era rico, tanto que ele foi embora de Pombal para sobreviver e terminou morrendo na época da borracha, que ele foi para o Acre colher borracha e não voltou mais. Ulisses foi assassinado como queima de arquivo em Pombal. Ele sabia muito, foi conduzido para Pombal, depois de preso no Ceará, foi conduzido para Pombal e num dia inventaram que ele havia fugido, estava numa tentativa de fuga, ele foi assassinado. Então a gente escreveu esse livro mais
para a nossa família e, por fim, foi um livro muito bem aceito em quem estuda o cangaço. O pessoal até fala, estava faltando esse livro, a gente sabia quem era o Ulisses, mas não tinha nada, então a gente contou, buscou nos jornais e buscou dentro da própria família, né, a oralidade e a imprensa, e a gente conseguiu escrever uma espécie de biografia de Ulisses e dos seus parentes em Pombal. Jedivan, seus livros são, na verdade, pesquisas históricas, fatos, né, que aconteceram nessa região do Pombal e Sertão, como você fala. Existe dificuldade para se fazer esse tipo de literatura de escrita? A dificuldade que a gente tem é em publicar. No meu caso, como eu sou de Pombal, eu conheço o pessoal dos cartórios e da cidade, então eu conto muito com esse apoio. Quando eu preciso ir a um cartório em Pombal buscar documentos, que Pombal é uma cidade de mais de 300 anos e que conseguiu preservar muitos livros de nota. Acho que de 1719 até então nós temos todos os livros de notas nos cartórios, no cartório de Pombal, muitos processos, né, desde a criação do julgado, e eu não tenho dificuldade em buscar esses documentos, nem também fazer a transcrição, né, a dificuldade que as pessoas encontram em transcrever esses documentos setecentistas, né, eu, com a ajuda de colegas e amigos, eu aprendi a fazer e consigo transcrever. A dificuldade é na hora de publicar. Publicar um livro é muito caro. Eu peguei um orçamento agora de apenas 100 unidades, de um livro de 230 páginas, deu R$ 6.900. E esse ano eu já escrevi 4 livros. Então fica muito difícil você publicar isso aí com dinheiro próprio, né? Às custas do próprio autor. Eu não conto com ajuda financeira, principalmente de prefeitura. A prefeitura já até, numa época, me ofereceram uma ajuda financeira, eu não aceitei, principalmente de prefeitura. Eu acho que o único apoio que eu tive em escrever um livro foi, acho que 2 vezes, desse sebo cultural. Acho que esse livro aí, Memórias do Roy Coro, se eu não me engano, ele teve o patrocínio do sebo cultural. E teve outro que eu não me lembro qual foi, e esse livro aqui também foi interessante, que eu publiquei esse livro lá na época que existia Imprel. E quando eu fui pegar o livro, o Jaime disse, Jedivan, eu perguntei quanto era para passar o cheque, né, que Jaime fazia o livro e eu pagava no final. Aí ele disse, Jedivan, passou um rapaz de Pombal aqui e pagou o seu livro. Só que ele pediu para não dizer quem foi. O livro é seu, aí tá pago. Mas, fora isso aí, eu não consigo, eu não tenho esse apoio. Eu faço as minhas custas mesmo e vendo uma parte, dou outra parte, né, dos livros e consigo manter essa memória da nossa cidade, que é o meu objetivo. Jedivan, sobre esse livro aqui, Francisco de Arruda Câmara, me despertou interesse porque eu também sou câmara, né? O Capitão Mó da Vila de Pombal. Nos fale sobre quem foi esse camarada. Francisco de Arruda Câmara é simplesmente o pai de Manuel de Arruda Câmara. Ele é considerado um sábio, em âmbito mundial inclusive, né? E nasceu na cidade de Pombal, o Manuel de Arruda Câmara, que é filho do Francisco, e a esposa dele é a Maria Saraiva. Então quem foi Francisco de Arruda Câmara? Francisco de Arruda Câmara chegou em Pombal como capitão de cavalaria e se tornou um homem, além de um homem muito rico na cidade, um homem muito poderoso e também, como era de ser, uma pessoa que não tinha escrúpulo para conseguir os seus objetivos, né? Inclusive ele foi acusado de assassinar a própria esposa, né? E se você consultar algumas teses de mestrado, que ele é muito estudado também, vai ser colocado lá que ele realmente assassinou e envenenou a esposa dele. Quando eu estava escrevendo esse livro de Francisco de Arruda Câmara, eu pesquisei essa história e como o livro ficou grande, eu escrevi o segundo mostrando que ele, nesse ponto ele era inocente. Nesse ponto de assassinar a esposa, ele era inocente. Então, ele foi um capitão-mor, né, que vivia em briga com os poderosos da cidade, ao ponto de que ele chegou a ser preso, passou 6 meses preso aqui em Recife, no forte, 17 pontos em Recife.
voltou, como ele teve o apoio do governador de Pernambuco, né? Paraíba pertencia a Pernambuco, voltou a Paraíba, voltou a Pombal como capitão-mor agregado, isso porque já existia um capitão-mor, só podia existir um. Existia o capitão-mor Francisco, esqueci o nome agora, Francisco de Oliveira, né? Ele era capitão-mor, o filho de Teodósio de Oliveira, então ele chegou lá como agregado. Quando o Francisco faleceu, aí ele assumiu de fato o cargo de capitão-mor. O capitão-mor era aquele homem que administrava aquela região, que mandava naquela região. E ele foi uma pessoa, eu diria, muito má. O Francisco de Arruda Câmara, ele criou muitos problemas na cidade, simulou que houve atentado contra ele, brigou com o padre, e assim ele juntou fortunas, conseguiu comprar muitas terras na cidade, naquela região e fora da região, e ele era tido também como o fundador da cidade de Pombal. Dizia-se que em 4 de maio de 1772, ele foi o responsável pela fundação, pela transformação da vila, do povoado em vila, né? Que era vila já como cidade, já com administração própria. E também eu vi que não foi isso. Ele realmente ele participou da transformação da cidade. Ele construiu essa mudança, essa transformação de Pombal em vila, né? Mas ele fez algumas coisas erradas. Por exemplo, ele prometeu construir o Pelouro. O Pelouro era onde funcionava naquela época, setecentista, funcionava a Câmara, a cadeia, a Casa do Juiz e a administração da cidade. Ele prometeu construir, criou o imposto, arrecadou um bom dinheiro, só que pegou o dinheiro e investiu nas suas terras e no curtume que ele tinha e não construiu nada. Mas a rainha Dona Maria diz que foi ele que fundou a cidade de Pombal, ela diz numa carta. Mas por que ela diz? Porque nessa briga toda, Cláudio, ele foi até Lisboa contar a versão dele. E logicamente ele contou a versão que ele queria que ela soubesse. E lá, você sabe que para você, uma notícia para sair daqui para Lisboa era muito difícil ir e voltar, né? Então a rainha acreditou nele. Você imagina o poder do cara pegar uma caravela em 3, 4 meses de viagem e ir até Portugal só fazer um fuxico. Ele estava sendo perseguido, e para ser preso mesmo. Então ele voltou com todo esse poder, teve uma carta da rainha dizendo que ele não podia ser punido pelos crimes cometidos ou que viesse a cometer, porque ele era um homem que defendia a coroa portuguesa. Então é uma pessoa muito controversa que só você lendo o livro você vai entender a história dele. O que eu acho importante nesse livro foi tirar das costas dele o peso de ter assassinado a filha, que inclusive o Manuel de Arruda Câmara, filho dele, morreu acreditando que eles eram inimigos, o pai e o filho inimigos. Ele morreu acreditando que o pai matou a mãe. Mas eu achei um documento em que um médico de Coimbra, aqui em Recife, faz uma consulta ela uns 3, 4 anos antes e diz que ela está com tuberculose e manda que ela volte. Então ela morreu foi de tuberculose, não foi assassinada pelo esposo. Então é isso, é uma história bem comprida, tanto que o livro eu tive que dividir em 2 e o livro tem mais de 300 páginas. É um livro importante para a história, não só de Pombal, mas da Paraíba. Não porque eu escrevi, mas porque é a história que havia necessidade de ser escrita, que é a história de Francisco de Arruda Câmara. Gerdivan, para tirar uma dúvida minha e talvez do pessoal que está assistindo, sobre essa questão de que por que se imaginou que ela foi assassinada? Para onde foi que chegou isso, né? Porque como você mesmo falou agora, soube-se que ela tinha tuberculose há uns anos atrás e muito provavelmente faleceu disso. E por que teve essa questão de imaginarem que ela tinha sido assassinada? Ele tinha muitos inimigos, como eu falei. E um dos inimigos dele, que inclusive foi também a Portugal depois dele conversar com a rainha, Dona Maria I, ele precisava de alguma coisa contra Francisco de Arruda Câmara. Ele já tinha criado vários fatos contra Francisco de Arruda Câmara, mas ele queria alguma coisa que botasse ele na cadeia. Que de fato ele foi para a cadeia, não por esse caso, mas ele foi aqui em Pernambuco. Então ele criou essa história, esse fake de que ele havia feito um chá para ela e ela tomou esse chá e imediatamente após isso faleceu.
Ela foi transportada isso aqui está no documento, ela foi transportada de Santana, aqui vizinho a Pombal, a 30 quilômetros de Pombal, para ser sepultada aqui na Igreja do Rosário. Ela está sepultada na Igreja do Rosário, é o único sepultamento que tem abaixo do altar-mor na Igreja do Rosário, que antigamente era a Igreja do Bom Sucesso. Ela foi sepultada lá. E quando o corpo chegou, 3 dias depois, observou-se também que ela havia sido aberta, né? O tórax dela havia sido aberto e todas as entranhas retiradas. Então o juiz concluiu que quem fez isso foi Francisco de Arruda Câmara para enganar, para que não houvesse uma perícia e descobrisse que ela tinha sido envenenada. Mas na verdade o que foi feito foi o seguinte: como a viagem ia demorar 3 dias de um local para Pombal, isso era comum, tirava-se as entranhas do defunto e colocava ervas, colocava tecidos, colocava para não chegar em estado de putrefação o corpo para o sepultamento. Mas o próprio padre, que era inimigo, padre Antônio Luiz, que era inimigo de Francisco de Arruda Câmara também, ele disse, olha, ele disse que ela estava bonita, estava com o rosto muito bonito, que não era convincente com alguém que teria sido envenenado. Então foi uma história criada para haver a perseguição a Francisco de Arruda Câmara. Não é que o juiz fez isso e o Francisco de Arruda Câmara era uma pessoa inocente. Francisco de Arruda Câmara chegou a colocar um escravizado alforriado, um homem preto alforriado, em uma carroça, tocar fogo com paia, tocar fogo e seguir, andar pelas ruas de Pombal, isso aqui está no livro, sob a alegação de que ele era um feiticeiro, que na verdade era um escravizado que praticava a medicina africana, né? Medicina das raízes, medicina do conhecimento ancestral dele. Mas ele chegou a fazer isso e o rapaz morreu. Ele até conta-se que o rapaz derretia andando pelas cadeias. E ele conta essa história com a maior naturalidade, está isso no livro. Não era uma pessoa boa, era uma pessoa má, mas dessa parte aí ele é inocente. Ele foram os inimigos que criaram essa história de Maria Saraiva. Outro fato é que Maria Saraiva era filha de um homem muito rico e importante na história da Paraíba. Então o Inácio Saraiva, ele inocenta o Francisco de Arruda Câmara. Ele não se torna inimigo de Francisco de Arruda Câmara por esse fato. Ele reconhece que a filha estava doente e morreu por conta disso. Então é essa correção que o livro faz, e sem inocentar Francisco de Arruda Câmara. Eu não inocento ele das atrocidades que ele cometeu em vida, mas em relação, repetindo, à morte de Saraiva, que o nome do livro é A Exumação do Corpo. O interessante desse livro, tanta coisa acontece no sertão, o interessante desse livro é que no dia da exumação foi na Páscoa, domingo de Páscoa, que o juiz mandou fazer a exumação. Você imagina, 6 meses depois, no sertão da Paraíba, uma pessoa sepultada no chão, dentro de uma igreja, você abrir para fazer uma exumação para descobrir a causa morta. 6 meses depois. Você imagina que não tem nem lógica, é mais para criar o fato, né? Mas no dia da exumação, o dia que começaram a abrir o túmulo, está bem registrado nesse livro, tá? Nesse aqui está bem registrado. Aconteceu, inclusive está mostrando na capa, aconteceu uma tempestade muito grande, choveu muito, e conta-se que os senhores, eles saíam da igreja nas costas dos seus escravizados, como está aqui na capa. E foi mais uma lenda, uma história. Se aconteceu essa chuva, a igreja na época era pequena, o túmulo já estava meio aberto, encheu-se d'água, né? E criou-se aquilo, ó, foi castigo de Deus, aquela história toda que ainda hoje se cria, mas 300 anos atrás era bem mais claro e evidente. Aí no dia seguinte, eles resolvem abrir o túmulo novamente, reabrir, está cheio d'água o túmulo, que vazou, choveu muito dentro da igreja também, e encontra só, como eles dizem no livro, a armação, que é o esqueleto, né? Eles colocam no livro a armação, não consegue fazer a exumação, mas criou-se o fato. E como encontraram tecidos e dentro, na parte do corpo dela, e disseram, ó, ela realmente tiraram para enganar, e tá aqui, aí conseguiram fazer um laudo provando. Mas depois tudo isso foi derrubado e ficou só a história que eu conto nos 2 livros. Muito bom. Jardivan,
Você tem como a gente está vendo aqui, você tem uma produção literária muito boa, né? Muito consistente, são assuntos muito interessantes, né? Muitas vezes a gente conhece os assuntos de fora, mas não conhece daqui dentro da gente, né? É isso. E assim, tem mais coisa para vir de Gerdivan aí? Tá escrevendo mais coisa? Como eu falei, eu parei, até coloquei para os meus amigos que estava parando de escrever. Na época da pandemia eu estava escrevendo, acho que esse livro e mais um. E eu tive um problema do braço, aí eu parei de escrever e também cansei, né? Mas quando foi há poucos dias, me pediram para fazer uma revisão no livro Velho Arraial de Piranhas, de Wilson Seixas, que eu acabei de fazer essa semana. Já tinha feito em 2002, mas ficou muito ruim. Aí eu refiz agora essa revisão e aproveitei, já que não é que eu escrevi de novo livro, é que eu já tenho nos meus arquivos alguns livros quase prontos. Então, essa semana eu acabei de escrever esse livro aqui, por exemplo, que tem outro que é esse aqui, mas numa segunda edição, sobre o céu estrelado de Pombal e Enterre Meu Coração na Curva do Rio. É um livro diferente dos outros. Esses dois livros, ele conta a história de Pombal atual, do povo de Pombal atual, de 61 até o final da década de 70. Pessoas que ainda estão, quando eu escrevi a primeiro volume, não é esse, que foi reeditado, eu melhorei, também maior, as pessoas ainda estavam andando na rua da cidade, ainda estavam vivos. Então eu contei aquela história bem humorada de contar a história daquele povo, pessoal que eu digo que não faz sombra, o pessoal invisível da cidade de Pombal, o pessoal que construiu a cidade, mas ninguém reconhece. Aliás, ninguém sabe mais da sua história porque são tão pobres que desaparecem. Então eu fiz a pesquisa e escrevi esse livro sobre o céu estrelado de Pombal, fiz uma segunda edição. Quando eu fiz esse livro em 98, na primeira noite de lançamento, que foi na Festa do Ar, eu vendi 800 livros. Foi alguma coisa incrível. Foi, né? fantástico. Aí, tempo depois, ele saiu com muitos erros. A União botou um livro de um espírito dentro, mal encadernado, e eu fiquei com raiva do livro e vou fazer de novo. Aí, com tempo depois, eu fiz e foi muito bem aceito. Aí eu fiz agora, que é como uma continuação, Enterre Meu Coração na Curva do Rio Piancó, que é continuando a história desse mesmo povo. Né? Eu falo de pessoas, de políticos, mas eu foco mais numa prostituta que era bem conhecida, nos bêbados, nos loucos. Esse livro aqui foi muito bem aceito também, vendi tudo que tinha, eu acho que não existe, talvez só aqui no sebo. Aí quando é agora nesse tempo a pergunta que você fez, aí eu estou escrevendo, já terminei, está em fase de revisão, Pombal de Volta ao Passado, que é a trilogia, os 3 livros. O outro livro que eu escrevi foi, que não tá pronto lá, existia em Pombal um senhor chamado Luiz Peixoto Viegas, era um português, ele veio de Portugal bem jovem para Pombal e se tornou um homem muito rico. E eu, estudando o inventário, os 2 inventários dele, o testamento e o inventário dele, eu descobri algumas coisas que eu achava que precisava ser contado. Por exemplo, o cara morava em Pombal, o Luiz morava em Pombal, dono da fazenda Melado e da fazenda, as duas ainda existem, do sítio Flor, que ainda existe, e ele, no testamento dele, em outros documentos que eu busquei no cartório de Pombal, ele tinha procuradores em quase toda parte do Brasil. Você imagina, em 1784, em 1746 ele fundou a Flores, em 1770, 80, até 83, quando ele morreu, ele tinha procuradores no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, aqui em Pernambuco, aqui em João Pessoa, né, que era Paraíba, e outros diversos estados. Imagina a fortuna que esse cara tinha para que ele tivesse procuradores nessa região. E naquela época em que você mandar uma carta daqui para Rio Grande do Sul, de navio, de caravela, ia para Recife, de Recife saía, levava 4 meses. Mas ele tinha procurador lá. Certamente eu não descobri o que ele negociava, mas certamente ele trabalhava com gado e com couro. Então, eu achei interessante outro fato dele, que me levou a escrever o livro, que ele não teve filhos. Ele tinha um primo, um tio morando em Pernambuco, e lá na terra ele tinha seus escravizados, mas ele diz que não teve filhos. Ele fala até assim, não tive filho, mas não sou eunuco. Ele quer dizer que não era estéril.
mas não teve filhos. Então ele descobre que teve um filho com a escravizada desse primo dele, esse tio dele que mora em Pernambuco, o André Peixoto Viegas. Aí ele escreve para ele, para o Thomas. Ele diz, ó, me disseram que você é meu filho, eu quero que... Ele não tinha com quem deixar a herança dele, a fortuna dele, eu quero que você volte, porque se for provado que você é meu filho, você fica com minhas terras, mais ou menos isso. Aí, muito tempo depois, o filho não responde e ele fica muito revoltado por isso. Aí depois ele recebe a mensagem, ele reitera e recebe a mensagem do filho, sabendo, eu sou seu filho, mas não estou interessado em suas terras. Isso deixa muito revoltado. Aí em 82, ele faz esse testamento, conta essa história e entra em processo de Alzheimer, né, que a gente chama caducando, chamava naquela época. Então, um outro escravizado dele, já alforriado, o Domingos Peixoto, é nomeado como inventariante dele, né? Eu achei muito interessante, porque depois que faz todo o levantamento, que ele deixa dinheiro para a igreja, pede para ser sepultado na capela, é uma capela que tem dentro da igreja hoje Igreja do Rosário de Pombal, e termina colocando que a fazenda dele foi vendida uma parte para fulano, outra parte para fulano, até para Diogo Velho, que tem uma rua com o nome dele, comprou uma parte da fazenda, e a segunda parte ia comprar, e Nicolau comprou outra parte, era um poderoso homem de Pombal, que era inimigo dele, mas inimigo de Francisco de Arruda Câmara também, que é aquele inimigo que fez ele viajar para Pernambuco, e comprou a parte daquela história. Mas o mais interessante é que depois a gente percebe o quê? O que sobrou da fortuna dele, as fazendas vendidas, as terras, o inventário, tudo, foi repassado para 3 sobrinhas dele que moravam em Porto, em Portugal. Então foi vendido todo e entregue para ela lá. Aí eu achei interessante essa história e contei. É o segundo livro, o terceiro livro, isso aí. O outro livro que eu acabei de fazer é a história, aqui não está aqui, de Catolé do Rocha. Não, é essa aqui. A história da comarca de Pombal. Eu escrevi a história da comarca de Pombal a pedido do Tribunal de Justiça, que ele pediu para eu estar com essa coleção. Eu não gostei da qualidade do livro e estou refazendo esse livro com material melhor. Então eu aproveitei a pedido do tribunal, mas depois eles não conseguiram publicar porque acabou o projeto, a história da comarca de Catolé do Rocha. Também já está pronto, eu estou buscando outras alternativas para publicar, porque é um livro que é livro caro. Agora, o livro Pombal, De Volta ao Passado, são muitos livros, a gente acaba esquecendo os títulos. Pombal, De Volta ao Passado, eu já conversei com o Magno da ideia e está em processo de revisão, como eu falei. Eu vou fazer para outubro, lançar em Pombal na Festa do Rosário, lá na casa do meu primo Werneck, que a gente sempre faz lançamento de livro lá. São esses 3 livros. Além disso, eu fiz a revisão do Velho Arraial. Eu estou reeditando 3 livros de Wilson Seixas, porque Wilson Seixas foi um dos maiores pesquisadores do sertão da Paraíba, né, de Pombal. E como a gente se conhecia, ele pediu para fazer essa revisão do livro antes de falecer. A gente ainda conseguiu fazer, mas não ficou boa. Eu fiz, a viúva dele pediu para refazer, ela faleceu, não consegui fazer. Agora eu fiz e estou reeditando mais 2 livros dele, que são livros procurados, porque o pesquisador sempre procura esse livro, mas não encontra. E o outro livro que eu estou refazendo, eu estou só reescrevendo, é um livro que já caiu em domínio público, que é muito procurado, mas ninguém encontra, Notas Notas sobre a Paraíba, né? Notas sobre a Paraíba, de Irineu Joffre. É um livro que ele foi escrito originalmente em 1892, foi reeditado em 1919 e saiu uma brochurazinha dele em 1977, mas é muito procurado esse livro. Então eu tô fazendo, colocando novas notas. O livro original, por exemplo, tem 3 notas. O que eu fiz dele, eu não mudo o texto do livro, porque não vou mudar o texto do livro, que logicamente não tem, mas eu estou botando muitas notas, porque como é um livro com mais de 100 anos, muitos rios, riachos que ele cita lá, não existe mais. Aí o cara vê o nome de um riacho lá e diz, isso aqui não existe. Aí eu estou botando a nota onde era, como era. Então, de 3 notas, estou fazendo o livro com 64 notas para orientar o leitor. E eu acho que esse livro, eu estou colocando numa plataforma, a pessoa vai pagar apenas a impressão do livro, não vai vir dinheiro nenhum para mim, porque é um livro necessário, a história da Paraíba, e como o Poder Público não refez, eu estou fazendo e deixando lá.
Acho que são esses 3 livros, o meu, esse aí. São 5 livros, na verdade, que eu trabalhei já esse ano. Os meus, como eu falei, não é que eu escrevi um livro num dia, numa noite, numa semana. É livro que já estava quase que pronto dentro do meu computador, como tem outros prontos, e eu retomei. Retomei porque acho que pela necessidade, mais uma vez que eu digo, de contar essa história, no caso de Pombal, a história de Pombal, e no caso de Joffre, de Os Seixas, trazer de volta a sua memória. Porque o Wilson Seixas, agora, esse ano, estaria completando 110 anos. E o Velho Arraial, ontem completaria 62 anos do seu lançamento original. Então eu tentei fazer tudo isso aí para fazer essa homenagem a Wilson Seixas. Estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista, certo? E eu vou lhe fazer uma pergunta que eu faço a todo mundo no final das entrevistas. Na sua visão, como é que a literatura contribui para a formação da nossa sociedade? Eu fui a uma conferência numa escola aqui em uma pessoa. Aí o aluno perguntou como é que eu faço para escrever livro. Eu digo, a primeira coisa que você tem que fazer para escrever livro é ler livro, gostar de ler livro. É muito importante para a sociedade, é muito importante para a história e para o futuro de uma cidade como o caso de Pombal. No meu caso, do que eu escrevo, de outros que me acompanham, que escrevem, que sou escritor da cidade de Pombal da Paraíba, e que conta a história também de Sousa, de toda a cidade da Paraíba. É muito importante esse resgate, porque é através do conhecimento, principalmente esse jovem, né, do conhecimento de como nasceu, no caso de Pombal, nasceu a sua cidade, de como se formou o seu povo, para saber aonde vamos chegar. Você não pode esquecer. Então, sociologicamente, o livro tem uma importância que não sou eu que vou dizer, é a importância que a gente já sabe. A leitura tem essa importância em transformar a pessoa, né? E escrever, no meu caso, eu acho que, repito, no caso de outros colegas, é essa satisfação de saber que deixou um legado, né? Um dia que eu se for daqui, eu deixei um legado, talvez para a Paraíba, mas muito mais para a cidade de Pombal. Então eu vejo muita importância na literatura, não sou eu que vejo, né? É importante a literatura, é importante saber ler e interpretar, e é importante saber escrever. Veja, por exemplo, agora em Pombal, um grupo do Colégio Estadual, grupo de alunos de História do Colégio Estadual de Pombal, eles participaram de uma maratona de História, né? E eram fazer as interpretações, eu não sei bem qual o tema, mas a interpretação eu até colaborei em fazendo as transcrições que ele pediu, explicando algumas coisas. E com mais de 5.000 participantes, esse grupo de Pombal foi medalha de bronze, terceiro lugar. E na Paraíba, medalha de prata. Você veja o que esse título traz de transformação para aqueles alunos, para aquela cidade. Muito embora o professor me falou dessa premiação com muita humildade. A gente tirou, foi prata, tá? Aí eu digo, rapaz, só isso. Foi só prata no meio de 5.000, pensei assim, como a cidade torna as coisas pequenas, né? Porque aluno lá do sertão da Paraíba participar de uma maratona, de um projeto nacional e ser prata, ser bronze e prata nacional, e a pessoa achar isso não é uma coisa simples, não é uma coisa pouca para a cidade. Isso é a transformação de alunos, muitos deles que os pais não sabem ler, não sabem escrever, né? E estão conseguindo vencer na vida através da literatura, através da educação e através da história do conhecimento, no caso do conhecimento da história da nossa cidade de Pombal. Então é muito importante, eu vejo por aí, e eu vejo que não tem outro caminho senão a gente trazer para dentro das escolas a leitura do livro físico, do livro em papel, né? Não só tirar os alunos das redes sociais e mostrar, você tem que ir em casa e ler esse livro aqui, e depois a gente vir discutir. É o que Tarcivan Monteiro, que é esse professor que eu falei, faz lá em Pombal com os alunos dele há um bom tempo, Pombal e Paulista dele aluno. Então, fechando, é isso que eu acho, essa importância do livro para a formação e transformação da sociedade. Bom, pessoal, chegamos na parte em que a gente pega um livro do autor e pede para aquele autografe para um sortudo ou uma sortuda que vai ganhar, certo? Então, vou passar as mãos do Gerdivan agora para ele autografar esse livro dele muito interessante, né, que ele nos contou um pouco sobre ele aqui.
para o Felizada que vai nos seguir lá no Instagram, no nosso canal no YouTube, e vai de presente esse livro aqui maravilhoso. Pelo pouco que Jedivan me falou aqui, eu achei fantástico. Futuramente, quando tiver um tempinho dentro das minhas leituras, eu vou lê-lo. Pronto. Muito obrigado, Jedivan. Tá aqui. Eu que agradeço o convite. A gente agradece demais pela disponibilidade do seu tempo, certo? Pessoal, e assim, vamos conhecer os nossos autores, a literatura da Paraíba, né? Não só Jedivan, mas outros que já passaram por aqui, tanta gente que eu conheci ao longo desses anos, e nossa história é muito rica. Então, assim, muitas vezes eu vejo, mas lógico que é o gosto de cada um, a pessoa chega e procura um autor estrangeiro ou falando de alguma coisa que aconteceu lá fora, quanto a nossa história paraibana aqui é muito rica mesmo. Então, ó, tá aqui o livro autografado do Jedivan, a gente agradece demais ter disponibilizado o tempo dele para vir aqui, e além do livro você vai ganhar ainda um vale compra, seguindo a gente lá no Instagram e comentando o nosso vídeo no YouTube. Então, a gente agradece, Jedivan, muito obrigado e até a próxima. Eu vou deixar mais 3 livros para você sortear da forma que você entender. Ok, agradecemos demais. Vou pegar ali no carro e deixo mais 3 livros para você. Acho que eu vou deixar esse aqui de Catalão, acho que eu tenho no carro. Inclusive um que ainda não foi lançado e que está no carro, vou deixar também. Agradecemos demais. Até a próxima, pessoal. Um abraço, obrigado.